Então é isso aí, pessoal. Hoje nessa aula a gente vai falar sobre função exponencial. Então se você tem dificuldade com isso, na sua aula seu professor fala e você não entende nada, e você está aqui com dúvida, vem comigo que eu vou tentar te explicar o que é uma função exponencial. Então, a primeira coisa é preciso lembrar você que essa função exponencial aqui é só a caracterização da função exponencial. Então, eu vou falar do básico da função exponencial. Então, a gente vai tratar da função exponencial da sua maneira mais básica, tá bom? Então, imagina o seguinte, ó, o que seria para a gente, né, uma função exponencial? Então, a gente já viu função afim, já viu função quadrática, e agora a gente vai ver a função exponencial. A função exponencial é uma função dada da seguinte maneira, ó. Ela é uma função f, né? Ela vai de R em R, tá? Eu não preciso restringir o contradomínio, né? Mas o domínio dela é um domínio real, né? Então ela vai de R em R, de forma que o x, né, vai em f de x igual a elevado a x. Essa é a maneira mais básica. Onde esse a aqui, esse a, pertence ao conjunto dos números reais, né, da parte positiva, tá bom? Então, eu também vou tirar o zero aqui, né, para ser só a parte positiva, que quando eu coloco esse maisinho aqui quer dizer que é só dos não negativos. Então, com esse asterisco é da parte positiva, sem o 1. Tá? A gente não deseja que o A seja 1, tá bom? Então, esse aqui, ó, é o meu conjunto, tá bom? Então, A pertence a isso aqui, né? Aos reais, asterisco aqui, né? Aqui, mais embaixo, quer dizer que isso aqui são os reais positivos, menos o 1. Então, o A pode ser qualquer número real positivo, desde que não seja o número 1, tá? Ele pode ser 0,1, pode ser 8, pode ser qualquer valor menos o 1. Pode ser, inclusive, um número racional, tá? Pode ser π, pode ser constante de Euler, raiz de 2, qualquer número. Ele só não pode ser negativo, não pode ser 0 e não pode ser 1, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui embaixo alguns exemplos, e esses exemplos vão ser relativos à regra. Lembra que uma função, ela não é só a regra, né? A regra é só isso aqui, ó. A regra é só isso aqui. Mas a função não é só a regra, ela tem dois conjuntos, né? Domínio e contradomínio, que eles são associados através dessa regra, tá bom? E é onde cada elemento do domínio, né, tem que ter um único correspondente no contradomínio. Então, isso é uma função. Então, eu não vou ficar definindo toda hora aqui f de R em R, mas eu vou trabalhar só com a regra. E a gente vai analisar se essa regra faz parte, né, pode fazer parte de uma função exponencial, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o primeiro, ó, primeiro exemplo. F de x é igual, com esse formato aqui, né, f de x é igual a 2 elevado a x. Isso é ou não função exponencial? E quem respondeu sim, acertou, né? Então isso aqui é uma função exponencial, tá? Vamos para um próximo exemplo. Vou colocar aqui um exemplo agora, ó. Quero ver se você está esperto. F de x é igual, esperto ou esperta, né? F de x igual a x elevado ao quadrado, né? F de x é igual a x elevado ao quadrado. Isso é ou não a função exponencial? Então, repara, olha só. Para uma função ser exponencial, o x aqui, né, que nesse caso é a variável, ele é que tem que ser o expoente. Então, repara que aqui tem o x, mas o x não é o expoente. O expoente aqui é o 2. O x é a base. Quando isso aqui acontece e o grau é 2, essa função é quadrática. Se o grau for 3, é uma função cúbica e assim por diante, tá? Então, a base não pode ser x, né? O que tem que ser x é o quê? É o expoente, tá bom? Então, ó, nesse caso aqui, né, o expoente sendo x, a base é sempre um número, tá? A base é sempre o número a, pertencente é uma constante, né? Pertencente aos reais menos o 1, tá? Reais positivos menos o 1. Então, ó, nesse caso aqui, não é função, porque o x
aqui que é a variável, está na base e não no expoente, tá bom? Vamos colocar mais um aqui, ó. Vamos colocar mais um, ver se você tá prestando atenção. Então, ó, aqui vou colocar, ó, menos 2 elevado a x, menos 2 elevado a x. Agora o x está no expoente, ó. Mas repara que a base é o quê? A base é negativa, isso pode? Não, não pode, eu quero que a base seja positiva, então aqui, ó, não pode, tá bom? Bom, vamos a um quarto exemplo, Então, vou colocar aqui, ó, f de x igual f de x igual a 1 elevado a x. Bom, agora é positivo, né? E o x é expoente, então deve estar certo, né? Então, isso aqui deve ser uma função. Não, não é uma função. Por que não é uma função? Porque tem que ser real, positivo, mas não pode ser o 1. Então, aqui, ó, não é uma função exponencial. Porque, na verdade, isso aqui dá sempre 1, né? Qualquer número que eu colocar no lugar de x aqui, 1 elevado a qualquer número dá sempre 1. Então, não faz sentido colocar isso aqui, né? Então, seria uma função constante. Tá? A função constante f de x é igual a 1. Então, a gente não vai tratar isso aí como uma função exponencial. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vou colocar um outro aqui. Vou colocar um bem esquisito aqui agora, né? Para ver se você entendeu aí a dinâmica, né? Então, ó, vou escrever assim, ó, raiz de 2 elevado a x. Isso aqui é uma função exponencial? Sim, né? Embora isso aqui seja esquisito, esse raiz de 2 aqui depois elevado a x seja esquisito, isso aqui é um número real, né? É um número 1,414, por aí vai, né? Ele é um número real elevado a x, real positivo, diferente de 1 elevado a x, tá? Então isso aqui é sim uma função exponencial. Bom, agora eu vou colocar um outro aqui, ó. Vamos ver se você está esperto ou esperta. Vamos lá, ó. f de x é igual a 3 elevado a 2x. 3 elevado a 2x. Bom, Rômulo, isso está estranho porque você falou que tinha que ser dessa maneira aqui, né? Tinha que ser a elevado a x. Mas aqui está 3 elevado a 2x. Isso pode? Na verdade pode, né? Você poderia transformar esse 3 elevado a 2x da seguinte maneira, ó. Vê se isso não é 3 elevado a 2. Isso aqui está elevado a x, ó. Que a gente pode multiplicar isso aqui. É ou não é? Então isso aqui poderia ser escrito como 9 elevado a x. E aí a gente cai na questão anterior, né? Então, é verdadeiro que isso aqui é uma função exponencial, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro isso aqui para vocês. Bom, Rômulo, então a gente pode fazer com a função exponencial tudo que a gente fez com as outras funções? Sim, a gente pode fazer, tá? A gente pode fazer gráfico, a gente pode colocar um valor aqui, né, para o x e ter um retorno para a função, a gente pode marcar pontos nesse gráfico, tudo isso, né? Eu posso ter números aqui, ó, que também sejam entre 0 e 1, né? Então, eu vou colocar mais um exemplozinho aqui, só para a gente ver, ó, que eu posso ter números também que sejam fracionários, né? Ou mesmo que não sejam fracionários, que eles estejam entre 0 e 1, tipo 1 sobre π, né? Está entre 0 e 1, tá? Então, vou até usar esse exemplo, ó, 1 sobre π, ó, 1 sobre π, né? Elevado a x. Posso fazer isso? Posso, claro que posso. Isso aqui é uma função exponencial. 1 sobre π é um número que está entre 0 e 1. Né? É um número quebrado, né? Obviamente. Tá? Então, isso aqui. Um outro ó, que é bastante bacana também, ó, vou até colocar aqui também. Ó, exemplo 8 aqui. Você pode achar que não é, né? Mas é. Olha que bacana esse. Ó. f de x é igual a 4
elevado a menos x. Né? A gente falou que tem que ser a elevado a x. Posso colocar um menos x aqui em cima? Posso. Por que que eu posso? Porque eu poderia escrever isso aqui da mesma maneira que a gente fez aqui no 6, no sexto exemplo. A gente pode fazer aqui também, ó. Posso escrever 4 elevado a menos 1, isso aqui é elevado a x. Quando eu fizer 4 elevado a menos 1, 4 elevado a menos 1 é o quê? É 1/4. Então, isso aqui é 1/4 elevado a x. E eu venho para essa forma, que é a forma que eu gostaria que estivesse aqui a minha função. Tá? Então, eu acho que com isso aqui, eu coloco quase todos os exemplos, né, que você vai encontrar aí pela frente. Mas você fica sempre com a dúvida, né? Eu posso colocar números aqui no lugar de x, ter um valor para f de x e vice-versa? Sim. Né? Vamos colocar uns pequenos exemplos aqui. Ó. Vou colocar aqui 2 exemplos. Né? Vou colocar aqui um exemplo 1. Ó. Exemplo 1. X igual a 3 e x igual a 4. E a função f de x é igual a 2 elevado a x. Tá? Qual é o valor, se eu te perguntar, né? Qual é o valor de f de 3 e qual é o valor de f de 4? Tá bom? Qual é o valor disso aqui? Né? Então, você pode vir aqui ó, e substituir. No lugar do x, coloco 3. Então, olha só. Como f de x, ó, f de x é igual a 2 elevado a x, eu posso colocar no lugar do x aqui o 3 e calcular o f de 3. Ó. Então, para eu calcular o f de 3, basta colocar o 3 no lugar do x, e eu vou ter 2 elevado no lugar do x, coloco 3. Igual você fazia lá na função afim, né, na função quadrática. Então, ó, 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 3, que dá 8. Né? E aqui é a mesma coisa, né? Se eu quiser calcular o f de 4, dá o quê? Dá 2 elevado a 4, né? E 2 elevado a 4 dá quanto? Dá 16. Né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Tá? Então, o f de 3 dá 8, o f de 4 dá 16. Eu poderia colocar, inclusive, isso aqui na forma de par ordenado, né? Ó, se eu chamar, se esse aqui é o x, né? E esse aqui é o y, né? Eu poderia escrever assim, ó. Eu poderia escrever 3,8, né? 3,8, tá? Então, é o par ordenado 3, 8. Da mesma forma, aqui do outro lado, né, eu poderia escrever 4,16, né? O par 4, 16. X é 4, y é 16. Lembra que o x sempre vem primeiro, o y depois, tá? E aqui a gente pode marcar isso aqui também, né? Lá no plano cartesiano, da mesma forma que a gente marca aí nas outras funções. Depois eu vou mostrar como é que é o gráfico dessa função, não hoje, mas eu vou mostrar mais para frente qual é o gráfico dessa função. Um outro tipo de exercíciozinho que você vai ver é aquele exercíciozinho Mandrake que ele já te dá o valor da função, né? Ou seja, ele te diz quanto que deu o f de x, né? Ele fala assim, ó, o f de x é igual a 2 elevado a x, né? E eu sei que o f de x é igual, vamos colocar aqui, 64, tá? f de x é igual a 64. Então ele fala assim, ó, f de x é igual a 2 elevado a x. Para que valores de x o resultado é 64? Então, que valores eu coloco para x aqui? De forma que o resultado da minha função seja 64. Ou seja, quando que o f de x dá 64? Então, se o f de x é igual a 2 elevado a x e o f de x é igual a 64, o que eu posso fazer? Posso fazer que 2 elevado a x é igual a 64. Né? E aí resolvo essa equação. Por isso a gente estudou, né, aquelas equações. Né? Se você lembrar aí, aquelas equações exponenciais, a gente estudou por conta disso aqui. Então, ó, eu posso escrever aqui 2 elevado a x, né? Aí posso fatorar aqui o 64, isso vai dar 2 elevado a 6, tá? 16 aqui, 32, 64. Mas se você quiser conferir, né, vai lá e
fatora, ó. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta. E aí, fazendo aquilo, né, que a gente fazia lá nas equações, eu tenho que x é igual a 6. X é igual a 6. Tá? Então, se eu colocar x é igual a 6 aqui, ó, 2 elevado a 6 vai dar quanto? Vai dar 64. E eu poderia ter o par 6. Poderia ter o par 6, 64. Agora, eu vou te mostrar uma característica de uma função exponencial, que ela é bastante interessante. Na verdade, são duas características dessa função, né? É o que caracteriza essa função de fato. A função exponencial, ela se caracteriza pela seguinte propriedade, ó. Se você faz o f de b mais c, isso vai ser a mesma coisa do que fazer o f de b vezes o f de c, tá? E se você fizer o f de b menos c, isso aqui vai ser a mesma coisa que o f de b dividido pelo f de c. Rômulo, não entendi nada do que você falou. Então, olha só que maneiro, ó. Vamos lembrar daquela função que a gente estava brincando lá antes. F de x é igual a 2 elevado a x. Eu calculei o f de 3, lembra? Eu calculei o f de 3. O f de 3 deu o quê? Deu 2 elevado a 3, que deu 8. Né? Depois, eu queria saber que valor, né, f de quem, né, daria 64. Tá certo? Mas repara que eu sei que 8 vezes 8 dá quanto? 8 vezes 8 dá 64. Eu sei que 64 é igual a 8 vezes 8. Né? 8 vezes 8 é 64, eu sei disso. E eu sei que o f de 3 dá 8. Então, no lugar do 8, ó, eu poderia escrever quem? Poderia escrever o f de 3. Poderia escrever o f de 3. Então, eu escreveria f de 3 vezes f de 3. Agora, repara, por essa propriedade, f de 3 vezes f de 3 é a mesma coisa do que fazer o f de 3 mais 3. Posso pegar esses caras aqui e colocar no mesmo parênteses. Ou seja, escrever f de 3 mais 3. Só que 3 mais 3 é o quê? É 6, né? Então, isso aqui é o f de 6. Então, o f de 6 vai dar quanto? Vai dar 64. Caraca, que doideira isso, Rômulo. Não entendi. Tem como dar mais exemplo? Tem, ó. Vamos calcular o f de 2 aqui, ó. Vamos calcular o f de 2. Repara só. O que vai acontecer? Se eu calcular o f de 2, quem seria o f de 2? Ó? F de 2 seria igual a 2 elevado ao quadrado, certo? F de 2 é igual a 4. Se eu quisesse calcular, por exemplo, o f de 5, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer, por esse raciocínio aqui, eu poderia fazer o f de 2 mais 3. Por quê? Porque eu já sei o f de 2 e já sei o f de 3. Né? E o f de 2 mais 3 é 5, né? E o f de 2 mais 3 é a mesma coisa que o f de 2 vezes o f de 3. Então, ó, olha quem é o f de 2. O f de 2 é 4. Olha quem é o f de 3. O f de 3 é 8. E 4 vezes 8 dá quanto? Dá 32. Rômulo, será que se eu calcular o f de 5 da maneira tradicional, que é 2 elevado a 5, também vai dar 32? Sim, porque ó, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, repara aqui ó, no seguinte, ó, quem que é o 2 vezes 2 vezes 2? Isso aqui ó, é 2 ao cubo. Só que 2 ao cubo, repara só, 2 ao cubo quem é? É o f de 3. F de 3. Quem é o 2 ao quadrado? 2 ao quadrado
é o f de 2. Repara, ó, f de 2 é 2 ao quadrado. Então, na verdade, isso aqui é o f de 2 vezes o f de 3. Então, você pode pegar uma soma e transformar em uma multiplicação, tá? Então, essa é a ideia aqui dessa função. Ela transforma uma soma em uma multiplicação de funções, né? Então, ela transforma a soma 2 mais 3 em f de 2 vezes f de 3, tá? Então, isso funciona muito bem, né? Você sempre vai ter aqui os seus resultados. Então, por exemplo, se você tivesse aqui, né? A gente sabe que, por exemplo, ó, 2 elevado a 1 é igual a 2. Eu sei que 2 elevado a 2 é igual a 4. 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 elevado a 4 é igual a 16. Né? Então, repara, ó, se eu fizer 2 mais 1, 2 mais 1 é 3. Né? Então, 2 elevado a 3 quem é? É 8, que é 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Né? Se eu fizer 4 vezes 4, 4 vezes 4 dá quanto? 16, que é 2 mais 2, que dá quanto? Que dá 4. Tá? Então, é isso que quer dizer essa função aí. Né? Você consegue somar aqui ó, os expoentes. Então, ó, eu poderia fazer, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui mais um. Ó, 2 elevado a 5 é igual a 32. Né? Então, repara, ó, se eu pegar os expoentes, ó, 2 e 3, 2 mais 3 dá 5. E se eu fizer o f, né, de 2, que dá 4, vezes o f de 3, que dá 8, 4 vezes 8 dá 32. Então, eu transformo 2 mais 3, que é 5, em 4 vezes 8, que é 32. Né? Se eu fizer a volta, eu transformo 4 vezes 8 em 2 mais 3, que é 5. Tá bom? Então, essa é a ideia da função exponencial. Isso também funciona com a divisão. Né? Se eu fizer a divisão, se eu fizer, por exemplo, o f de 2, eu posso fazer o f de 5 dividido por f de 3, né? Que daria 32 dividido por 8, que dá 4, que seria 5 menos 3, que dá 2. Também funciona. Tá? Seria esse caso aqui, ó, f, né, de 5 menos 3. F de 5 menos 3 é o que? É o f de 2. Né? Isso aqui é igual ao f de 5 dividido por f de 3. O f de 5 quem é? 32. O f de 3 quem é? 8. Isso aqui vai dar quanto? 4. E o f de 2 é igual a 4, né? Porque é 2 ao quadrado, né? Então, 2 ao quadrado, isso aqui dá 4. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Né? Se você gostou, curte esse vídeo, fala para os seus amigos que tem um vídeo legal lá no meu canal. Né? Assina aí o nosso canal, que ajuda bastante a divulgar também o nosso trabalho. Tranquilo? Então, aquele abraço para vocês e até um próximo vídeo.